Fala pessoal, beleza? Começando mais uma aula de matemática aqui do canal e hoje vamos entender esse assunto de juros simples. Bom, antes de começar, vamos entender aqui uma coisa: é juros ou é juro? Então, assim, pessoal, existem as duas palavras, as duas formas. Na verdade, existe a palavra juro e a palavra juros é justamente o plural da palavra juro, certo? E aí, o que é que isso significa? Quando a gente vai falar, por exemplo, vou solicitar ao meu gerente que tire o juro do meu cheque especial, tá certo? Porque o seu cheque especial, ele vai ter o juro cobrado daquele valor que você pegou. Não é juros, não vai ter assim alterações, não é isso. É um valor. E se é um valor, é o juro. Beleza? Só que como geralmente a gente escuta a palavra juros, ficou bem mais conhecido os juros mês a mês, que são vários, naquele mês tem um, no outro tem outro, no outro tem outro, e aí é que construiu esse hábito de se falar juros. Mas na realidade mesmo, existe o juro de cada mês, de cada valor, juntando tudo aí dá os juros. E hoje nós vamos entender como é que calcula os juros simples. E o conceito diz, os juros simples é o acréscimo sobre o preço de uma mercadoria quando seu pagamento é parcelado, ou é o acréscimo dado sobre empréstimos ou financiamento de modo geral. Ou seja, qualquer dinheiro que você pegar, você parcelar, ou um empréstimo que você for fazer, ou então você for comprar alguma coisa maior, um financiamento, você vai ter os juros para dar como rendimento àquela pessoa que lhe emprestou aquele dinheiro, certo? E o juros simples ele é calculado apenas sobre o capital inicial, certo? O juros simples é apenas no capital inicial. Por isso a história do cheque especial. Porque quanto é o capital inicial? R$100 que a pessoa pegou de cheque especial. O banco vai lá dizer, olha, minha taxa de juro é tanto. Pronto, daquele valor de R$100, a taxa dele é tal, ela vai pagar aquilo e acabou, se não tem juros. Entendeu? Então, juro. Beleza. O cálculo do juros simples pode ser efetuado por uma regra de 3 composta, pois ele é diretamente proporcional ao capital inicial e ao tempo de aplicação, certo? E aí nós vamos ver que essa aplicação ela pode ser uma aplicação resumida para uma fórmula que a gente substitui nos valores nela. Porque esse conceito que ele está falando o seguinte: aqui eu vou ter o C, então aqui eu vou ter o meu C, que é o meu capital inicial ou principal, pronto, então aqui eu vou ter o meu C, que é o meu capital inicial ou o meu capital principal, vai depender se ele é, por exemplo, no caso do cheque especial, é um capital principal, é o inicial e é o principal. Se for, por exemplo, para dar uma entrada, para você juntar tudo depois e parcelar alguma coisa, aí é o capital inicial junto com o principal, e aí vai, é o capital. O juros simples, né? O C que eu falei, capital inicial ou principal, o G, que é o juros simples, que é esse valor que nós vamos querer descobrir, é ele que vai estar na ponta da fórmula. O N, que é o tempo de aplicação, porque, veja bem, se eu vou ter um valor, por exemplo, o banco agora diz para mim que eu posso pegar R$100, de cheque especial, certo? E aí eu vou ter uma taxa de 1% ao mês. E eu disse para o banco que eu quero o cheque especial durante 3 meses. Então, quanto é 1%? Quanto é esse 1% de 100? É R$1. Então, R$1 no primeiro mês, R$1 no outro mês, R$1 no outro mês. E aí eu vou ter a minha taxa, o meu tempo de aplicação, que foram 3 meses. 3 meses. E aí eu cheguei nesse valor de R$3 de quê? De juros simples. Beleza? De juros simples. E aí,
esse cálculo que a gente faz, 1%, o que é isso? É a minha taxa de juros no tempo de aplicação, em cima do capital, para descobrir o juros simples. Então, feito esse raciocínio, a gente chega na fórmula que é J é igual a C vezes I vezes N. Beleza? Aqui o J de juros, C de capital, I de taxa de juros e N que é o tempo de aplicação. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. No próximo vídeo nós vamos ter um exemplo específico para a gente treinar um pouco mais esse cálculo de juros simples. Valeu, pessoal. Até a próxima.